Salve, salve você que gosta de bom bate-papo e informação. Seu lugar aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre nós, apresentadores, e o convidado, e para matar a nossa e a sua curiosidade. Diretamente aqui do meu... Multi Studios. O maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, na freguesia, no Rio de Janeiro. O Só Resenha é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, e por ele, Marcelo Santos, o curioso, que é a pessoa responsável por fazer esse ambiente aqui a maior sala de bate-papo que você já viu. E hoje na nossa mesa recebemos um convidado especial, que é o jornalista marcial responsável pelas maiores imagens, as melhores reportagens que a gente pode acompanhar das artes marciais. Ele que cobriu todos os eventos de Vale Tudo, todos do Meca, Jungle, IGC, WGC. Ele abriu espaço para a luta livre, para que a gente tivesse acesso a todas as artes, sem exceção. A gente recebe aqui o nosso grande Marcelo Alonso. Obrigado, Marcelo. Prazer enorme estar com vocês. Parabéns aí pelo estúdio, altíssimo nível. Já acompanhei algumas, né? Pô, o Moser, o Jorginho, só fantástico, feras né? aí. Fera. Uma honra estar aqui. Continuamos com os feras aqui. É só fera. Aqui a gente só traz craque e hoje mais um, né? A enciclopédia do MMA. Marcelo, você é o cara que a gente pode dizer que democratizou a luta, né, nos espaços, nos veículos de comunicação. Você trouxe... conseguiu colocar o holofote em todas as lutas, dando importância a todas as lutas, né? Pô, assim, uma coisa que a gente sempre se preocupou, né? Minha formação é biólogo, né? E uma das coisas que me fez apaixonar pelo jornalismo foi exatamente a possibilidade de dar espaço para todo mundo. Isso me encantou, né? Eu já era formado em microbiologia, já tinha um emprego e, de repente, comecei a fotografar para o meu mestre de jiu-jitsu, Cláudio França, e, posteriormente, escrever para a revista QI, fazer um relatório ou outro. E foi exatamente nesse caminho, né, que eu, começando a ver as minhas matérias ali, de repente, cobrindo um campeonato e falando, pô, aquele garoto ali pode ser um campeão. E o garoto vinha me agradecer, porque ele tinha condição difícil e tal. Cara, que coisa apaixonante esse tal de jornalismo. Sim. Por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu escolhi a biologia? Não que eu não gostasse, a biologia era legal, mas é diferente uma coisa que você gosta e uma coisa que te apaixona, né? E o jornalismo me apaixonou exatamente por isso, essa possibilidade de dar visibilidade a todos, né? E na QI, onde eu fui chamado logo para trabalhar, essa possibilidade se externou, ela se ampliou para todas as artes marciais, não só o jiu-jitsu, que era o esporte que eu praticava, mas também para o karatê, né? Para a luta olímpica, para o Muay Thai, para o Vale Tudo. Porque eu ia lá e exatamente era esse o lance. Eu ia lá, fotografava, escrevia e falava. Como, por exemplo, quando eu fiz a primeira matéria do Vanderlei no IVC, né? Ele perde a final. Ele perde a luta para o Arthur Mariano, mas eu, com aquela minha... né, com aquela paixão jornalística, eu falo, cara, esse cara é um gênio. Tá nascendo aqui um gênio. Foi colocado no Hall da Fama agora, aí, semana passada. Né? Mas você imagina a minha emoção, rapaz, quando eu vejo um Hall da Fama desse, né, um sábado passado, pô, se não é de arrepiar. É o cara que você foi lá, foi o primeiro a tirar foto dele, aí, escreveu legal. A primeira matéria. O cara sempre fala, né, que eu dei a primeira capa para ele, que foi na tatame. Ele fala isso? Fala direto, bacana. né? Sempre reconheceu, na academia dele tem as fotos todas. E, pô, você chegar e falar, ó, esse cara que perdeu, mas fiquem de olho que ele é diferente. Esse cara, eu até fiz uma brincadeira na matéria, né? Fazendo uma analogia com o mundo animal, que eu falei, cara, uma coisa básica que vem em qualquer ser vivo é um instinto de sobrevivência. Ele está acima de qualquer coisa. Né? O leão, o urso, quando eles estão brigando ali pela fêmea, né? Dois topos de cadeia estão brigando, quando um sangra o outro, pô, o que foi sangrado normalmente anda para trás. O Vanderlei, vai para frente, ele aumenta a agressividade dele quando sangra. Eu nunca vi isso na minha vida. Olho nesse cara que ele é um X-Men da porrada. Um cara que veio com a falha no DNA. Né? O DNA dele, ao invés dele ter um instinto protetivo, ele, em momentos de perigo extremo, ele aumenta a agressividade. Esse cara não é normal. E tá aí, né, cara? E na sequência o cara foi lá, vingou a família Gracie, que tinha perdido. Sim. 6 perderam do Sakuraba. Conan, Vitor Belfort, o Alan empatou, Aí veio o Royler, Ryan, Renzo,
e Royce, todos perderam do Sakuraba. O cara foi lá e ganhou 3 vezes, nocauteando, e virou o rei do Japão, né? E com nocautes impressionantes, né? O que você falou, o Marco Ruas também relata isso, que ele aprendeu, se eu não me engano, com o mestre Camisa da capoeira, que no momento em que ele é agredido, se ele mostrar que tá tonto, é a hora que o cara vai para cima para finalizar. Então, ele, quando se sentia meio tonto, era a hora que ele partia para cima, mesmo que desnorteado, ele ia para cima para o cara entender. Porra, ele apanhou, mas ele não cai não, irmão. Aquele cara é grosso. Isso assusta, cara. O Vanderlei eu vi várias vezes, né? Depois desse evento no IVC12, acompanhar a carreira inteira, e eu vi várias situações assim, de falar, cara, que isso, o cara apanhou muito. Ele, por exemplo, com Quinton Rampage na primeira luta, na segunda luta, não, na primeira luta que eu tava, na segunda eu não tava. Ele no Pride, ele leva um prejuízozinho ali no primeiro round, aí você fala, cara, qualquer lutador normal numa situação dessa, o que ele faz? Pô, ele tomou muita porrada, ele já entra no segundo com o psicológico abalado. O Vanderlei não, cara. Isso assusta o oponente. O que acontece com o oponente? Pô, enfiei a porrada nele, agora eu vou definir a luta. E, meu irmão, de repente o cara vem... O cara ressurge, vem né? com a bola da pupila vem maior mais ainda, dilatada, né? E uma hora o cara se assusta, que ele fala, pô, quanto mais eu bato, piora. E o Minotauro tem isso também. Eu vi com o Crocop, por exemplo, termina o round, o Crocop dá um chute na cabeça do Minotauro nesse mesmo evento, que a Glória Maria estava em 2003. Ele dá um chute na cabeça do Minotauro, o Minotauro cai sentado, ele vai gigante, né, pro corner. Aí tem um intervalo, ele volta tipo, pô, a luta tá na minha mão. Agora né, acabou. Acabou, agora o cara vai vir pequenininho. O Minotauro vai, derruba e pega o braço dele, pô. Aí tu fala, que porra é essa, entendeu? Isso é Brasil, meu irmão. Os lutadores brasileiros são diferentes, né, cara? É uma raça realmente diferenciada. É diferenciado mesmo, Marcelo? Cara, não dá pra gente colocar isso só no país, né? Mas a gente vê brasileiros e russos, cara. O Valide fala uma coisa que é muito certa, que é o negócio do plano B, né? Você não pode ter plano B. Né? E aqui, a maioria que escolhe isso não tem plano B, né? É o plano A ou o plano A, meu irmão. Ou vai dar certo, se der errado, vai dar tudo errado. Se vai dar errado, vai dar tudo errado. Ah. Né? E é o que acontece com esses caras, né? Eles vão lá, se der errado, eu vou voltar e vou fazer melhor. Não é tipo assim, eu vou desistir, não nasci para isso. Vou ficar abaladinho. Não, meu irmão. É porrada. Vamos para dentro, vamos treinar mais e vamos dar a volta por cima. O russo também tem muito isso, né? Já não vou dizer os americanos de forma mais geral, mas os americanos que vêm, por exemplo, do wrestling, que é uma modalidade extremamente competitiva, né? Onde também se é levado ao extremo físico no teu dia a dia. Esses caras tendem a ser diferentes também, de uma forma geral. E, obviamente, tem o DNA, né? É isso que eu falei do Vanderlei. Isso aí veio com o cara. Ninguém ensinou a ele. Não foi o mestre que chegou na escola e falou assim, não desiste. É entendeu? dele, né? É dele. O Anderson Silva, por exemplo, também é um cara que tem um instinto diferenciado. Você vê a luta dele com o Chael Sonnen, né? Que até no documentário sobre ele aparece. Porra. Ele primeira, né? Ele toma 4 minutos de porrada. Não tem um ser humano que chegue ali, entendeu? E terminou e fala assim... Ninguém esperava aquela reviravolta. Faltando 10 segundos, fale assim, não, eu vou tentar mais uma. É o diferencial. Por que ele fez isso? Porque todo dia ele tomava porrada na chutebox. Ele, o Vanderlei dele, do Ninja, do Shogun, né? Então, quando você tem treinos que são piores que a tua luta, você chega lá de um jeito, meu irmão, que você não tem nada a temer. Né? E a chutebox era assim, a Brazilian Top Team era assim. Então você chega lá, você fala, vou temer o quê, meu irmão? Eu tomo porrada todos os dias. É uma guerra, né? Dos melhores. Guerra, né? Os caras mais duros. Eu vou ter medo de quê? Então chega lá e Marcelo, faz o que esses caras fizeram. Pergunta de curioso mesmo. E eu acredito que... Eu já imagino qual seja a sua resposta. Você acompanha esses treinamentos, você treina também. E eu imagino que esses caras que estão ali no topo, esses atletas de alta performance, esses tops mesmo, como você usou aí, Vanderlei, o Anderson Silva, o Vitor Belfort, essa galera toda. A gente, se um garoto decidisse treinar e passasse uns anos treinando, sem a pretensão de ser um dos maiores, só treinando por esporte mesmo,
ainda assim esses caras são os mutantes perto dessa galera. Não tem condição de você imaginar uma luta ou uma briga. Isso é só uma curiosidade mesmo. Não dá nem pro cheiro, né? Pegar um cara desse para tentar alguma coisa. Não tem como, né, cara? Cara, é diferente, né? Os caras são que nem a gente tá vendo hoje em dia, né? Vai popó e tal. Eu pensei exatamente e, por isso. E essas lutas, né? Cara, O que você acha disso aí, cara? Luta. Eu pessoalmente estava falando até com o Carlão no nosso podcast toda segunda-feira, o Papo de Luta, né? Abraço aqui pro Carlão Barreto. Grande Querendo o Carlão Barreto aqui, boa resenha, né? Carlão foi morar em São Paulo, agora tá mais difícil. Tem que aproveitar quando tiver o UFC no Rio em maio, ver se ele vem. Ficar de olho. Mas cara, o que esses caras fazem, né? É o que eu falo, com todo respeito ao futebol, ao basquete. Cara, isso é o decátlon da porrada. Né? O MMA, o judô é difícil pra caramba, não é? Pô, o karatê é difícil pra caramba, né? O boxe é difícil pra caramba. Cara, o MMA é 10 vezes pior que isso. Porque você junta no treinamento diário todas essas lutas em uma só, mais a preparação física. Então, eu posso te falar de cadeira, porque antes de cobrir MMA, eu cobri todas essas lutas para Kiaik, né? O karatê, todas essas lutas, e já achava difícil, né? Falo, cara, o dia a dia desses caras é acima de qualquer esporte, né? Porque o esporte de combate, quando você tem soco, quando você tem lesão, tudo esse tipo de coisa, já se torna diferente de todos os outros esportes. Sim. Quando você junta todos no mesmo balaio, cara, é um troço de maluco, entendeu? É um negócio que, assim, são poucos seres humanos que conseguem chegar naquilo, né? É um funil absurdo. Então, aí, quando você vê um cara desse se metendo numa modalidade como o MMA, tentando, cara, dá até pena, é perigoso. Eu não acho graça, porque, assim, principalmente no MMA, porque, cara, é perigoso, não é brincadeira. Quem já botou um kimono, vai treinar jiu-jitsu ali, é mole, porque, tá na liturgia ali do jiu-jitsu, você respeitar o teu oponente. Sim. O teu mestre, você desde o início, você aprende a respeitar. A não ser que o cara entre na tua academia, obviamente, te desafiando, sendo respeitador. Mas assim, a maioria das academias, o cara nem entra. Ele vai treinar com o mestre, vai tomar porrada antes de treinar com os alunos. Você não deixa nem treinar com o teu aluno um famigerado aí que vai chegar... Né? Então, você chega ali, tá treinando jiu-jitsu, você aprende a bater, né? Tá na ética do esporte. Quando você chega no MMA, é um degrau acima, né, cara? Então é muito complicado. E agora, transpondo esse raciocínio para o boxe é menos lesivo, não vale chute, não tem finalização. Cara, mas é soco na cabeça, né? Então, assim, por exemplo, um bambam com popó e tal, é uma luta que pode ser um nocaute, como vão ser vários treinos ali, né? 99,999% de chance de ser uma costelinha ali, talvez machucado, um soco na cabeça que o cara vai cair. Como qualquer treino de sparring que nós, né, faríamos se qualquer um de nós três que chegarmos numa academia de boxe. Não com popó. Aí não estou falando tetracampeão de um fenômeno. Se a gente pegar um professor de boxe meia bomba, a gente vai entrar na porrada, né? Sim, entendeu? Sim. E tranquilo, vamos cair no chão, vamos sentir como é o nocaute. É um soco diferente, é um chute diferente. O que deve ocorrer com o Bambam e com qualquer um que vai se aventurar contra um profissional. Mas eu também não... De outro modo, eu entendo o que está acontecendo, né, no sentido de que isso está ajudando a popularizar o boxe. Legal, cara. Eu estava vendo a conferência, né? Popó, um cara que é um ídolo para nós, né, cara? Um gênio do esporte, uma lenda. O cara, chegar num shopping em São Paulo, entendeu? O garotinho que, o que é Popó? E, de repente, está reconhecendo um tetracampeão que talvez, né? Só o pai dele tenha visto lutar. Sim. E tendo um ídolo, tendo uma outra referência, isso fortalece o boxe. Então, é bacana. O que eu não gosto dessas novas promoções é quando a coisa escapa um pouco, entendeu? Parte, por exemplo, negócio de 2 contra 2, estão botando 2 fisiculturistas para fazer MMA. Cara, isso é perigoso, entendeu? A gente lutou tanto, né, cara? 32 anos que eu tô nessa. Pelo menos 15 eu passei escrevendo editoriais como editor da Tatame. Pedindo uma trégua para a grande mídia, falando, vamos aceitar que isso é um esporte, sério, cara. Né?
vamos respeitar o que esses caras fazem, é um negócio muito diferente, são atletas. E não, porra, isso é rinha de galo. Foi o que eu sempre ouvi, né, cara? Passei 15 anos, inclusive, quando eu fui fazer jornalismo na faculdade, eu era zoado pelos professores, né? Sério? Porra, sofria bullying, eu conto essa história até no livro aí. Sofria bullying que os caras falavam, porra... Quando eu escrevi a história do Minotauro, num trabalho da faculdade, né, que eu tinha descoberto o Minotauro, e o Minotauro tinha ganho depois o primeiro título mundial, o professor leu, era um trabalho. Eu apresentei aquilo como um trabalho. Aí ele falou, hoje a gente só tem um 10 e um 9. Né? O 9 aqui, pô, só não ganhou 10 por causa do assunto. O assunto era o teu. Aí ele chegou e falou, pô, o 10 é da menina tal, não sei o quê, que escreveu um negócio bacana e tal. E o 9 é teu, cara. Que, porra, essa história aqui parece mentira, isso é ficção. Eu falei, não, cara, é verdade. É um baiano que foi atropelado por um caminhão, que eu fiz uma matéria na revista que eu trabalho, quando ele era faixa marrom. Semana passada ele ganhou o Rings, ganhou $200 mil, levantou o nome do Brasil para o mundo. Torneio mais difícil que existe de vale tudo de pesos pesados, ele foi campeão, né? E ninguém sabe, não sai uma nota na mídia e, pô, você está sabendo aqui por um trabalho na faculdade. Privilégio, né? Aí ele, porra, isso é verdade mesmo? Porra, não sei o que tal, bacana. Mas eu vou manter o 9 por causa do assunto, que isso para mim não é esporte. Entendeu? Quer dizer, aí depois, o que é legal disso tudo é o seguinte, cara. Esse professor meu até faleceu, eu gostava muito dele, inclusive. Porra, cara, eu tô num UFC Rio, não vejo o cara lá, meu. Qual deles? Tempos depois, não, pô, cara, eu fui em tantos, nem lembro, não foi o primeiro, não. Mas foi... Teve o Anderson, o primeiro Anderson. É porque tem um que tem uma... Você não vai lembrar. Acho... Eu tenho uma passagem contigo. Vou deixar você voltar a falar. Tem uma passagem contigo nesse... Que o Anderson luta, o Rogério luta e nocauteia o Rodrigo, o Shogun e o Anderson lutam. Eu acho que é no primeiro. O primeiro, o Rodrigo Shogun e Anderson. Então, eu tenho uma passagem com você na fila, a gente entrando. Eu lembro, você não vai lembrar, mas depois eu vou te contar. Mas termina aí. Que maneiro. Não, mas aí, então é isso, né, cara? Aí, bacana, eu fui, pô, lá falar, pô, grande mestre e tal. Ele, pô, não sei o que lá. Cadê meu ponto que ficou faltando? Pode dar aqui, não? Dá aquele pontinho agora aí. Eu deixei pra lá, mas assim, fiquei até feliz, cara. Não, legal, porque legal, mostra legal. o seguinte, né? Ele é mais um exemplo de milhares que pensavam assim, isso, né, cara? E infelizmente ainda muitos pensam, né? Trabalhando muito tempo como comentarista lá dentro, né, da casa da Globosat e tal, mesmo eu vejo os próprios jornalistas de futebol, não é que tenha que gostar, isso de maneira alguma, entendeu? Eu não acho isso, não. Eu odeio Fórmula 1. Para mim, aquilo não é esporte também, não gosto, nunca gostei. E respeito totalmente quem tem os caras como maiores ídolos, tal, da carrinha de... Mas para mim é corridinha de kart, não é tanto esporte. Mas eu respeito, eles são diferentes. Sim. Eles olham para mim pela maneira, não estou falando eles todos. Graças a Deus ainda é uma minoria. Mas eu sinto que a intelectualidade do jornalismo ali, sabe? Olha, tipo assim... Você acha que existe essa questão por ter a parte agressiva, né? Porque... Você falou agora da Fórmula 1 que você não acha esporte, mas todo mundo respeita, até quem não gosta. Lógico. Mas quem não gosta do UFC, banaliza, abomina. Banaliza não, abomina porque acha que é a rinha de galo mesmo. Exato. Fala assim, isso não é esporte, soco na cabeça, calma aí. Mas esse mesmo cara que falou isso, eu vi ele fazendo uma homenagem a quantos anos? Sei lá, 30 ou 40 anos da luta do Muhammad Ali com... Entendeu? O cara que mais critica que eu via, eu sei que odeia, né? Não são 2 ou 3, são mais, né? Que não gostam mesmo, a maioria dos cabeças do futebol não gosta. E o cara, fazendo uma homenagem no programa dele pro Muhammad Ali, cara. Entendeu? Porrada na cabeça, meu amigo. Sinceramente, por incrível que possa parecer, isso é provado, só você ver por exemplo, Facing Ali, né? Que é aquele documentário sobre o Ali. Cara, não é 10%, 5%. 100% dos oponentes do Muhammad Ali hoje têm cefalopatia traumática crônica. Todos os grandes oponentes que falam, todos falam com problema na fala, cara. Entendeu? O que é isso? Estou falando mal do boxe? Não, muito pelo contrário.
a medicina demorou a evoluir e entender a encefalopatia traumática crônica, né? Que é um grande mal, até para o futebol, né? Mas para várias modalidades onde existe a chacoalhada de cérebro, né? Mas o boxe é o que mais tem, fato. Sim. Por quê? Por que eu falo isso? Ah, mas o MMA é muito mais lesivo, quer comparar? Não, presta atenção. O MMA, o cara treina nos 6 dias da semana que ele treina, né? Normalmente domingo é folga, ele divide as modalidades. Ele faz jiu-jitsu de manhã, à noite. Sparring tem 2 dias na semana. E sparring dificilmente tem mais de 2 dias na semana de soco na cabeça. Às vezes a guerra é pior do que a luta. Exatamente. O boxe não existe sem soco na cabeça todo dia, cara. Porque você precisa, pelo menos ali 3, 4 vezes na semana, fazer X rounds. E X rounds são aqueles minutos de soco na cabeça, caramba, entendeu? Né? Então, aqui, cara, isso é uma coisa que tem que ser discutida tanto no MMA como no boxe, a encefalopatia traumática crônica, porque isso realmente é uma coisa bem complicada, né? Essa rejeição, eu acho que em algum momento, quando as mulheres começaram a despontar, essa rejeição também já tomou uma proporção diferente, porque a gente ouvia falar, pô, esses caras, esses são os animais. É o que você acabou de falar. Rapidinho. Um Homem Entre Gigantes. O filme do Will Smith que fala sobre isso. Exatamente. Um Homem Entre Gigantes. Esse filme aí, cara, foi um marco, assim, porque a partir daí todo mundo... Passou a ter consciência. A gente volta. Passou a ter consciência. Mas isso que você falou é muito legal, cara, porque assim, a encefalopatia, eu não tô jogando... Entenda bem, eu não estou dizendo o boxe é pior que o MMA, não é isso, não. Ele era outro esporte, ele não era boxe. Porque aí a gente descobre, nesse filme é muito legal, porque é descoberto através de futebol americano. Só que tem um detalhe muito interessante que é o seguinte, você sabe quem foi o primeiro cara? Porque só tem uma maneira, infelizmente, de você estudar a encefalopatia traumática crônica, de posse do tecido cerebral da pessoa morta, entendeu? Então você precisa o quê? Doar o cérebro. As pessoas que têm essa suspeita têm que doar o cérebro para ser descoberto. Por que demorou tanto? A gente até... Você vê, cara, eu vi esse filme do Facing Ali, foi em Abu Dhabi, eu tinha ido para Abu Dhabi... 2009, eu vi esse Facing Ali. Quando eu vi esse filme, eu lembro de eu conversando com um colega, falando, cara, que doideira, né? Todos eles desenvolveram Parkinson. Você vê, em 2009, quando eu vi o filme, a gente ainda achava... que a encefalopatia traumática crônica, né? Quer dizer, o que todo esse problema causado pelos choques na cabeça, era o Parkinson. A gente ainda achava. Você vê que a ciência só deixou de ser ignorante graças à iniciativa inicial desse cara. E você sabe qual o primeiro brasileiro, um dos primeiros esportistas, né, que doou o cérebro? O Bellini, cara. Bellini? E o Bellini tinha encefalopatia traumática crônica. É um zagueiro. Foi descoberto, porque na época dele as bolas de futebol eram de couro, molhava pesado, cara zagueiro, cabeçada. Toda hora cabeçando. Desenvolveu encefalopatia. Pô, você tem alguma dúvida que o Éder Joffre tem encefalopatia traumática crônica, que o Maguila tem encefalopatia traumática crônica? E a gente vai começar a ter, obviamente, os atletas da primeira geração do MMA aparecendo com isso. Né? Então, a gente já... Só que agora, qual é a diferença? Naquela época, a gente achava que era Parkinson ainda. Então, continua. Pô, em 2009, cara, eu tava lá na shootbox, 2006, 2007, 2009, era porrada. Eles tinham o maior orgulho de dizer, aqui é um Pride por dia. Os caras faziam um sparring por dia e diziam que era fresco quem não fazia. Hoje em dia, qualquer academia de MMA, a academia mais lesiva de MMA tem, no máximo, 3 sparrings por semana, e normalmente com protetor de cabeça. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma geração subsequente muito mais saudável. Redução de danos. Agora, essa primeira geração, né, eu espero estar errado, Deus queira que eu esteja errado, mas essa primeira geração, né, de Minotauros, Babalus, Vanderlei Silvas, essa geração... existe um protocolo com 10 características da ETC. Cara, não estou cometendo aqui nenhuma indiscrição, porque isso foi dito em live para mim e para outras pessoas. Né? O Vanderlei falou que de 10 ele sente 8. É mesmo? O Babalu, que é um outro, esse aí, o cara lutou 3 vezes numa noite. Ele era nocauteado num dia, o dia era... Cara, o que esses caras faziam? Essa galera da não dá... aí sim era pior que o boxe. Aí era pior que o boxe. Porque esses caras, os mais agressivos que eu falo, né?
O Minotauro talvez não tenha, porque o Minotauro, ele é um cara que, por ser do jiu-jitsu, apesar dele apanhar muito nas lutas dele para peso pesado, né, ele no dia a dia, ele não tomava muita porrada, porque ele treinava mais chão. Eu estava lá todo dia, BTT, era treino de jiu-jitsu, né? Então era um treino mais assim. Aí tinha o sparring de boxe à noite com protetor, tinha porrada na cabeça, tinha, mas era uma coisa ali controlada. Cara, chute boxe, cara, era porrada todo dia. Porrada mesmo, com pisão e tiro de meta, cara. Valia eu tava tudo. lá, entendeu? Então, assim, um Vanderlei, Deus queira, que para mim é um dos grandes ídolos do esporte no Brasil, que ele não tenha, cara, mas é difícil. São 51 lutas, caracterizadas sempre por agressividade, busca do nocaute incessante, muita porrada dos dois Numa lados. época que o mestre Rafael Cordeiro ainda treinava, Pelé, você tinha essa galera caixa grossa anterior a eles. Exatamente, cara. verdade. Que a porrada essa era vera, né? geração tende, né, a servir, se eu não me engano, não sei se o Vanderlei, mas alguns lutadores já cederam o cérebro para pesquisa. É. E vai ser de grande importância. Vai né, cara, ser essa um material galera, porque riquíssimo, vai ser né? material. Pô, você pega o cérebro de um Vanderlei, cara, Babalu, ele contando as histórias assim, cara, você fala assim, cara, ele sofreu tipo assim. Não, basta dizer, tá, só um exemplo para vocês terem uma noção. Hoje o atleta, né, o esporte favorece o não desenvolvimento da ATC porque se entende a ATC. Então, por exemplo, qual é a regra do UFC e das comissões atléticas americanas? Você toma um nocaute, ou knockdown, você obrigatoriamente fica 45 dias sem treinar, né? E 60 sem lutar. Entendeu? Então, isso aí já faz o quê? Pô, te obriga, Já tem obviamente. uma prevenção, né? Entendeu? Isso já é uma prevenção grande. Olha o que aconteceu com o Vanderlei. O que acontecia com esses caras da chutebox? Cara, eles treinavam todo dia sparring. Aí eles viajavam para o Japão. Óbvio que 2 ou 3 dias antes da viagem tomaram o knockdown. Se não tomaram o nocaute, apagaram mesmo, né? Quer dizer, já naturalmente eles tinham que ficar 45 dias sem lutar. Nas regras de hoje, não. Claro, Eles 2 dias tomavam depois. o nocaute, 2 dias depois estavam no Japão saindo na porrada. E você tem o caso, para mim, que é o mais chocante, né? Que ficou, eu conto até no livro aí, o Vanderlei revelou também no livro dele, que é, porra, o Vanderlei, quando ia fazer a revanche com o Arona, né? A primeira luta ele perde, que é a semifinal do torneio de 2005, e 11 meses depois ele faz a revanche valendo o cinturão. Cara, nesse dia, ele tá no vestiário e tem a famosa briga do Crazy Horse com o Cristiano Marcelo. Essa história é Né? sensacional. Essa história é sensacional. Só que essa Conheço. história ficou escondida. Anos, Só né? a gente que estava lá, que sabia e não podia falar. Que é o seguinte, Pouca gente sabe, sabia? o Crazy Horse, né? Isso assim, você imagina, a luta da vida do Vanderlei. Se ele perde de novo para o Arona, ele perdeu o cinturão e a invencibilidade de 7 anos, o título de Mr. Pride. Ele era o Mike Tyson do Japão, era o Axe Murder do mundo, né? Tinha muito a perder, né? Porra! E aí, simplesmente, faltando 20 minutos para a luta da vida dele, meia hora, sei lá, o Crazy Horse volta da luta que ele tinha feito, o Cristiano Marcelo tinha treinado o cara que lutou com o Crazy Horse. E aí eles têm uma discussão, um embate, eles estão no mesmo vestiário. Cara, o Cristiano Marcelo sai na porrada, o Vanderlei ali olhando, todo mundo, né? Lá, chutebox. Mete porrada nele, mete Mete porrada nele. Todo mundo já viu esse vídeo, tem mais Já, deve já ter 1 vi. milhão de visualizações no YouTube. Aí o Crazy Horse começa melhor, a galera da chutebox assim, em volta, sem tocar. Aí, cara, o Cristiano pega, bota o triângulo, o Crazy Horse apaga. Apaga. Aí lá a galera, hey, levanta e tal. A partir daí, a câmera japonesa é apagada. Ninguém sabe o que aconteceu a partir daí. O que acontece? O Crazy Horse acorda e o Vanderlei, pilhado antes da luta, dá um chute nele, levanta, meu irmão, tá bom, sai daí. Levanta, né? Ele, bicho cheio de dente prateado, né? O bicho era estranho pra caramba. Aí ele levanta, olha pra cima, o que ele faz? Primeira coisa, dá uma bomba no queixo do Vanderlei, cara. O Vanderlei cai duro. O Rafael segura o Vanderlei atrás, o Vanderlei nocauteado. Aí nego expulsa o Crazy Horse da parada, quer juntar o Crazy Horse. Imagina, o campeão da chutebox, cara, foi colocado em... Você fudeu a vida do cara, né? Ali. Que qualquer pessoa normal ali, o que vai acontecer? Vai voltar, aí que eu volto a falar que o Vanderlei é um ser estranho. É um X-Men da porrada. Né? É um mutante, É um né? mutante. O cara levanta do nocaute totalmente grog. Porra, meu irmão. Aí nego chega, o Rudimar me confidencia, eu fiz uma live com os 3 contando essa história. Todos os 3 contando
como foi para cada um deles, né? O Vanderlei falando, eu não lembrava muito. E aí o Rudimar fala, cara, eu te confesso, ali eu fiquei perdido. Porque eu falei, porra, nosso campeão vai lutar agora. E aí eu joguei pro mestre Rafael. Aí o Rafael foi Teve genial. a melhor sacada, né? Rafael olha pro Vanderlei e fala, Vanderlei, seguinte, você tomou um nocaute, mas você tem que ir lá e dar porrada no Arona. Entendeu? Chutebox, até morrer. Você não sentiu nada, não foi nada. Você, agora tu tá preparado. Silva, irmão, o Vanderlei não, é isso mesmo e tal. Foi lá e ganhou do Arona, entendeu? A luta foi dura. Não precisa nem pedir para ele esquecer o que aconteceu, porque ele já não lembra. Entendeu? Mesmo, né? Aí você imagina, 20 minutos de guerra. 10, 5, 5. Porradaria insana. Dessa vez o Vanderlei foi um pouco melhor. A primeira foi bem dura. A primeira, claramente, o Arona foi superior. Essa segunda, há controvérsias, mas o Vanderlei ganhou. E aí, meu irmão, você vê que história, né? O cara concussionado foi fazer a luta da vida dele e ainda se deu bem. Nocauteado antes da luta, né, cara? Assustador, né, cara? Impressionante. Só concluindo o que eu ia falar rapidinho. As mulheres entraram e essa rejeição que havia deve ter tomado uma proporção diferente. Porque até aquele momento eram os homens se degladiando e machucando um ao outro, causando essa estranheza para as pessoas que estão assistindo, a rejeição, e de repente as mulheres entrando. Isso para vocês que estão lá dentro. Vocês já viam como natural, elas já iam chegar naturalmente, ou também vocês falam, pô, peraí, os homens tudo bem, mas as mulheres também vão entrar nessa, porque aquela luta da Amanda Nunes com a Honda, para mim foi um dos maiores massacres que eu vi de assim, não teve um embate, foi uma massacrando a outra o tempo todo e com pancadas contundentes pra caramba. Aquela mulher deve ter uma mão pesada demais. E ver uma mulher apanhando daquele jeito, como é que vocês viram isso? Não de vocês, acho que vocês já esperavam. Como é que vocês viram do público essa chegada das mulheres aí, pesadas? Então, a questão, né, que me fez... Inicialmente, lá em 95 já tinha uns torneios de vale tudo que botavam mulher, mas um esquema meio freak, sabe? Uhum. Aí tinha uma menina que era do Krav Maga com a menina. Aí realmente ali era uma coisa que me causava assim uma tristeza, porque eu via meninas com potencial, que realmente eram atletas, e de repente botava com umas meninas, cara, que você via que o mestre botou pilha, tipo, pô, tu não tem coragem, e não era da menina, sabe? Então era feio aquilo, cara, que eram verdadeiros espancamentos. Em 95, em 2000, cara, quando chega ali a era de 98, 99, começa a chegar a Cris Borg, eu torci o nariz algumas vezes porque normalmente era difícil você ver oponente para Vanessa Porto, Cris Borg, né? Mas eu sempre olhei aquilo e falei, cara, da mesma maneira que quando a gente chegou, os homens chegaram com o jiu-jitsu e não havia graça. Na verdade, havia, porque o jiu-jitsu, você parar para pensar, por que havia graça? Porque o jiu-jitsu eram os pequenininhos batendo nos grandões. Sim. Isso faz a coisa virar. Faz o esporte virar e ser interessante para todos, né? Porque se você parar para pensar, se o Royce Gracie não tivesse pego o Dan Severn, o Royce Gracie pegasse o Dan Severn de 78 quilos que nem ele, você fala, porra, cara, isso não é esporte, não tem graça nenhuma, entendeu? O cara espancou o outro rápido, foi lá e finalizou. Então ficaria feio. O que fez ter graça foi exatamente a desproporção física que era equalizada pela superioridade técnica, né? Então, isso fez o esporte ter graça. O que aconteceu com as meninas? Inicialmente, havia uma superioridade técnica, já havia categoria de peso, sim, mas você tinha essa disparidade. Você tinha uma Cris Borg, que era uma menina diferenciada, com meninas que, poxa, estavam chegando, então era feio de ver, entendeu? Então, eu te confesso, eu não vou ser cabotino aqui e dizer que sempre apoiei o MMA feminino. Não, eu não gostava no início. Mas as meninas me fizeram morder a língua, cara. E hoje em dia eu sou um grande fã do MMA feminino. Eu diria até mais. Muitas vezes, o UFC ali, você pega uma noite, tá chata, e a noite é salva pelas meninas. Por quê? Porque chegou-se a um ponto, e há muito pouco tempo, você tinha categorias até um ano atrás, cara.
Você tinha categorias que já havia competitividade, tipo palha, e você tinha o 61, cara, que eram espancamentos, que era Amanda, Cris e o resto. É. E a categoria continuava, e não é machismo não, gente, continuava uma disparidade tão grande que você falava assim, pô, cara, não quero ver isso, entendeu? De valorizar o produto. Exato. Hoje não. O que está acontecendo hoje? A nova geração já está chegando com tudo de fábrica. Então você pega o palha, cara, sem brincadeira, você pega o palha feminino e olha os top 10, cara, dá vontade de ver mais lutas ali, às vezes, do que uma categoria masculina que não tá tão emocionante. Sim, legal. Tipo um 7-7, que tem umas lutinhas legais, você fala, pô, esse bicho é amarrão, esse aqui também e tal. Você olha o feminino, você fala, cara, essa menina com essa é uma guerra, essa menina com essa aqui é sinistra no jiu-jitsu. Então você pega hoje, como chegou o já é MMA outra, né? feminino, cara, é igual ao masculino, entendeu? No sentido de ter a possibilidade para o matchmaker de travar grandes lutas. O matchmaker, pô, há 4, 5 anos atrás, ser matchmaker nas categorias femininas era um serviço árduo, cara. Porque você olhava e falava assim, pô, essas duas aqui dá uma grande luta. Essas aqui, 8 de baixo, vai dar uma lutinha legal, porque elas são iguais. Cara, se eu botar qualquer uma dessas com essa, vai espancar. Não vai ter graça. Entendeu? Hoje não. Você olha ali os top 10. É mais trabalho. Por mais que talvez a campeã seja dominante, cara, ela tem 5 pedreiras ali que tudo pode acontecer, entendeu? Não vai ter Isso vida é muito fácil, legal, não. cara. As meninas estão de parabéns. Hoje o MMA feminino Gosto muito também. é igual o masculino, assim, em termos de trazer emoção pra gente. Marcelo, você tinha falado Você falou do Vanderlei, Cachorro Louco, Não Tem Tempo Ruim. Você falou da resiliência do Rodrigo, do Minotauro, que estava perdendo, é o Rock Balboa. E você falou do Anderson. Então, assim, na minha visão, que acompanho, gosto, já tive blog, já cobri eventos, já viajei para cobrir o UFC, não chego aos seus pés, mas não sou cego na luta. Eu classifico um como um cara, um mutante, um Vanderlei, esse cara mesmo, cachorro louco, o outro com resiliência, e o Anderson é aquele cara assim, com o maior QI de luta, da minha visão. Como é que você classifica esses três? Assim, qual foi o cara que mais chamou a atenção assim, por ser o mais completo? Assim, pô, se eu tivesse que escolher um único cara para eu escrever a biografia, para fazer o filme desse cara, eu sei que você se dá com todo mundo, talvez coloque uma saia justa, mas qual foi o lutador assim, brasileiro que mais te impressionou? Cara, eu falo tranquilamente que o Anderson é o maior gênio que eu vi, né? E outro que eu acompanhei desde o início e que eu falo também sem o menor ressentimento, assim, que eu não acreditava. Assim como eu falei, que eu não vou dizer aqui agora, muito fácil dizer, eu sempre acreditei no MMA feminino. Não, achava horrível no início. E era ruim mesmo, né? Elas levantaram o nível. A mesma coisa aconteceu com o Anderson Silva. Ao contrário do Vanderlei, que eu olhei e falei, esse cara é um X-Men, esse cara vai ser campeão, não tem jeito, ele é diferente. O Anderson foi o contrário, cara. Isso é muito legal, eu conto isso no livro também, é uma coisa que eu falo com o maior orgulho, assim. O Anderson me ensinou a ler o MMA. Por quê? Cara, cada atleta, o MMA é um esporte tão complexo, né? Como eu falo, não é o triatlon, é o decátlon da porrada, né? Então são todas as lutas no mesmo pacote e essa complexidade é algo genial, que faz de um lutador um organismo vivo em eterna evolução. Então você não pode dizer, e o Anderson me ensinou isso, né? Meus 32 anos cobrindo, eu te confesso, a primeira vez que eu vi o Anderson, eu sabia, porque eu estava lá dentro da chutebox, os caras me avisavam, esse negão é um gênio, cara. Ele é sinistro no Muay Thai e tal. Mas aí eu vejo ele lutar com o Luiz Azeredo no Meca 1, a primeira luta que eu vi dele, ele perde. Aí eu falo, pô, cara, o cara realmente é um gênio, só que ele não tem chão. E eu vi ele com aquela compleição, com as pernas finas, naquele momento eu falava, pô, isso aí é um pacote perfeito para os wrestlers. Porque ele tem a compleição física muito que facilita o trabalho dos wrestlers, né? Em termos de derrubar. E aquele momento era um momento de domínio dos wrestlers. Estava chegando Dan Henderson, né?
E eu falei, putz, esse cara, ele vai, de repente, se destacar aqui no Brasil, um nocaute ou outro, mas ele não vai ser um grande campeão, ele não vai vingar, porque ele vai ter essa limitação. E ele está aqui em Curitiba. Na época, o chão de Curitiba não era diferente. Esse foi o meu, né? Se perguntasse na época, óbvio que eu não escrevi isso de maneira alguma. Eu ali, falei que o cara, tinha futuro e tal. Mas se perguntar ali no meu interno ali, eu não acreditava que ele fosse vingar. E, cara, foi a maior mordida de língua mais linda teve que eu algum dei na minha momento, vida. Teve algum momento que você falou assim, agora sim eu acredito nele. Teve alguma luta específica que você viu ele virar essa chave aí? Sim, eu sempre falo, eu conto também essa história aí. Ele, cara, foi assim, ele perdeu o meca, aí eu já percebi que ele era diferente quando ele vem nos outros mecas e começa a defender melhor queda. Eu falei, porra, calma aí. Tá indo. Aí ele ganha do Jucão, que é um dos melhores caras da BTT. Aí eu falo, porra, o Jucão é duríssimo, não derrubou ele nocauteou. Cara, esse cara é diferente. Aí ele vai pro Japão e ganha do Sakurai. No momento ali, né, que era o primeiro cinturão dele, né, quando ele ganha do Sakurai. Aí eu falei, cara, ganhar do Sakurai lá, o Anderson realmente está melhorando. Só que eu ainda achava o chão dele falho, né, cara? E aí, rapaz, veio uma... E tem uma outra coisa também muito legal ali que eu falei, putz, que foi a primeira capa que a gente deu para ele na tatame. Logo depois que ele ganha do Sakurai, ele chega no Pride e só tinha uma possibilidade de lutar na divisão de cima. Ele tinha 77 quilos, tinha que lutar com um cara de 93, que era o Brazilian Killa, que é o Alex Tiblin, que estava enfileirando 4 brasileiros. Ele usava um calção verde e amarelo escrito Brazilian Killa na frente, Brazilian Killa, e atrás Royce Hu, para sacanear a gente, o nosso grande ídolo Royce Gracie. Royce Hu, tipo, quem é Royce? E na frente o Brazilian Killa. Cara, o Anderson vai lá, dá-lhe uma canelada na cabeça, se nocauteia, ele tira o short e entrega pro Anderson. A capa da tatame foi o Anderson com esse short Brazilian Killa, né? E ali, mas ali eu também ainda falava, quando ele pegar os wrestlers, ainda acreditava. E ele ali já está começando a treinar chão. Aí ele sai da shootbox, começa a treinar com o Minotauro, evoluir no chão, entendendo o wrestling. E isso ele está em evolução. Cara, aí teve uma luta que para mim foi a virada, né? Eu estava em todas as conquistas dele, eu estava no dia que ele ganhou o cinturão do UFC, mas a primeira luta que eu falo, fiquem de olho nesse cara, foi quando ele sai da shootbox, sozinho viaja pro Cage Rage, vai lutar em Wembley, na Inglaterra, no estádio de Wembley, no ginásio de Wembley, onde faziam Cage Rage, né? E eu estava cobrindo o Chotô na Suíça, falei, meu irmão, o Anderson vai ganhar esse cinturão aqui, porra. Mas eu te confesso, eu comprei a passagem do meu bolso, né? Como sempre fazia, fui lá, paguei do meu bolso, saí lá da Suíça, lá pro topo, lá para Inglaterra. Gastei mais dinheiro no táxi que na passagem, que eu comprei uma passagem EasyJet, aqueles troços de $30. Paguei 60 libras no táxi, meu irmão. Não sabia que Heathrow era tão longe, de suma. Fiquei no quarto lá do mestre. Cara, chegou lá, foi uma das maiores demonstrações de mente blindada que eu já vi na vida. Assim. E aí que eu falo que pra mim virou a chave. O Anderson virou o Anderson. Foi a luta que virou ele. Que foi o seguinte. Ele ia lutar com um cara lá, chamado Lee Murray, que era um gangster, que os donos do evento tinham muito medo desse cara, que ele era bandido mesmo. Depois ele fez, pra você ter uma ideia, meses depois dessa luta, ele faz o maior assalto a banco da história da humanidade, né? Ele roubou um trem lá, foram bilhões de libras. Se você botar no Google aí, você vai ver que até hoje não teve um assalto maior que esse e tal, e ele foi preso, ele está preso até hoje. Mas, em suma, até essa luta, ele era o campeão do Cage Rage, que era o maior evento da Europa. O Anderson estava indo lá, saindo da shootbox sozinho, só ele e o Damaso. Eu falei, cara, o diferencial da shootbox é a pressão que a equipe chega com o Rudimar, Rafael, a galera gritando, hey, Pelé, aquilo ali, cara. Pô, a gente que tá cobrindo sabe a diferença disso. No Pride, qualquer lugar, isso é muita pressão. Falei, pô, meu irmão, o cara tá chegando sozinho, em Wembley, na Inglaterra, na terra desse mafioso. O mafioso, os donos do evento falando para mim, cara, é muito tenso a pesagem com ele para nós aqui, para segurança, porque não tem como impedir, eles chegam armados. O cara chega com casacão de couro e tal. E o Anderson, cara, assim, humildão, cara, com as perninhas ainda finas, assim, com damas aqui. E eu do lado dele, né, porra. Né? E eu nervosão e ele assim, tranquilo.
Aí eu falei, porra, meu irmão, como é que o negão tá tranquilo assim? Cara, não é possível, meu irmão. Porra, ele não deve estar ouvindo o que eu tô ouvindo, que Ele o cara não tá vem vendo, armado ele não tá e vendo o que eu tal. tô vendo. Aí eu falei com ele, Marcelo, de onde eu vim, meu irmão, cara feia não me assusta. Fica tranquilo. Eu falei, pô, não é possível, cara. Aí, beleza. Aí chega a hora da encarada dos dois, que era a luta principal, né? O auditório tá a galera toda no auditório, os dois sobem. O Anderson encosta a cabeça no Lee Murray. O Anderson foi para fazer a encarada de boa. Aí o Lee Murray pega a bandeira que tinha no short, a bandeira do Brasil, rasga e joga no chão e pisa. Aí o Anderson já ficou, né? Tipo, puta, vai fazer presepada. Aí, cara, e os capangas dele tudo em volta, um casaco preto, assim, maior clima pesado, os donos do evento Intimidando. cagados, entendeu? E eu, assim, olhando aquilo, né, meu irmão, falando, vai dar merda. Aí o Anderson, falei, porra, o Anderson, sem a pressão da shootbox aqui, vai ser foda. Tá com o Dandan, cara, com o aluno dele. Irmão, o negão encosta a cabeça. Primeiro ele começa a rir. Ele ria. Eu falei, caraca, que isso, cara? Que psicológico é esse? O cara na terra do cara, ele ri, dá um sorriso assim irônico, encosta a cabeça, empurra e tira o cara do tablado, meu irmão. Pô, o cara quase cai assim. Ganhou a luta ali. Eu já vi muitas lutas serem vencidas na pesagem, tá? Essa, pra mim, é a mais emblemática. E ele rindo, ironizando. Eu falei, caralho, meu irmão, que porra é essa? Porque não é boxe, soquinho, não é, entendeu? Meu irmão, é porrada na terra do cara, em um Wembley, 3 mil gritando, porra, o cara tá lá sozinho, meu, entendeu? E a primeira luta, o cara vai lá dar um pau no inglês, de levantar a torcida do inglês para bater palma para ele. Então, um troço assim Essa foi a virada, né? Cara, eu falei que isso, meu irmão, esse cara é um gênio, entendeu? Esse cara é diferente. Eu lembro do Shaolin, que ficou no corner dele, né? O Shaolin falando assim, caraca, meu irmão, esse negão é muito sinistro, Marcelão. Esse negão é muito sinistro. Aí depois a gente saiu o dia seguinte, né? Foi lá para conhecer a Inglaterra e tal. E ele tranquilão, aí viu o vídeo com a gente, a cara limpa, meu irmão. E o inglês, eu nunca mais esqueço que a gente estava no vestiário junto. Aí o inglês foi levar a bandeira do short e dar para ele, pedir desculpa. E ele, pô, não, tudo bem e tal. Eu falei, caraca, negão, tu é sinistro. Aí depois, na sequência, né, eu acompanhei também ele no UFC. E aí foi outra história também, porque a semana anterior, a semana posterior, tinha o primeiro Pride em Las Vegas. O Pride só existia no Japão, né? Pela primeira vez fizeram uma edição em Las Vegas. Já estava acabando o Pride, era 2006, foi 2006. Então já estava acabando, os caras já estavam, entendeu, querendo fazer uma edição lá em Las Vegas, e foi a estreia do Anderson. A estreia não, ele já tinha vencido a primeira luta e foi lutar pelo cinturão contra o Rich Franklin. Aí eu falei, meu irmão, o Pride era uma semana depois. Todos os jornalistas foram para o Pride, poucos foram para o UFC, que o UFC na época era o patinho feio, né? Era o número 2, né? O número 1 era o Pride. Era o Pride. E, porra, mal ou bem, era mais uma semana que você tinha que ficar lá. Eu falei, meu irmão, não tô nem aí, vou lá, vou pegar um hotel Panga, mas eu vou ver o Anderson ganhar esse cinturão. Aí cheguei lá e, não, Marcelo, tá maluco, fica aqui no quarto e tal. Aí eu fiquei, eu até brinco, né, cara, que eu fui dormir com o Anderson, porra, desconhecido. Que o Anderson adorava imitar os outros, né? Ele tem as melhores imitações do Carson, do Valide, Aí a gente andando, cara, eu lembro assim, um dia antes da luta, a gente andando assim no Mandalay Bay, ninguém sabia quem era o cara, entendeu? Ele tinha feito uma luta lá, o Rich Franklin era o grande ídolo dos americanos, e a gente andando, ele Marcelão, Valide, aí imitava o Valide, agora o Carson, Marcelão, agora não sei o quê. E aí ele fazendo, aí dançando, eu, pô, meu irmão, tu é um palhaço. E toda a equipe, joinha, todo mundo, né, cara? O Madison, que era o preparador físico, porra, meu irmão. E aí, andando assim, normal. Aí a gente foi pro ginásio, ele deu aquele show no Rich Franklin, né, cara? Nocauteou o Rich Franklin. Acabou o sossego de vocês depois. Né? E aí a gente foi pro ginásio em, sei lá, 15 minutos. 15 minutos. O ginásio era dentro do troço. 5 minutos a gente saiu do coisa pra luta. Porra, voltou mais de 1 hora, cara. Ele sendo parado, o autógrafo. Eu brinco que eu vi nascer o Spider, né? Ali nasceu o Spider. E ali ele virou um grande ídolo. Ele não era nada. E na sequência foi legal que os caras do BOP me ligaram, né? E tinha saído o filme do Capitão Nascimento, né? O Tropa de Elite. E o pai dele, quem viu a série entende, né? Ele era um grande fã de polícia, o Anderson e tal.
E aí ele fala, né, cara? Ele pega o microfone e fala: nunca serão, jamais jamais serão. Os americanos não entendem porra nenhuma, o tradutor nem eu vou traduzir nunca serão, jamais serão, né? Aí o Mau Mau, cara, que é meu camarada e era do Bop, me liga, na época era Nextel. Porra, Marcelão, o Major ficou louco aqui. Será que tu traz o Anderson aqui? Eu falei, poxa, eu vou falar com ele, acho que ele vai ficar amarradão, cara. Aí falei com ele, Anderson, porra, os caras do Bop, ele, quê? Caraca, Marcelo, tô até nervoso. Ele ficou mais nervoso pra ir no Bop do que no coisa. Aí os caras receberam a gente lá na semana subsequente, tava tendo aquele curso, faca na caveira, né? Uhum. E aí os caras queriam que ele batesse nos aspira, meu irmão. E o Anderson, mó gente que boa. iniciação ele boa, lá, hein? os aspira, meu irmão, o Anderson, aí você vê que é muito bom caráter, cara. Os aspira dando chute nele. Eu, pô, cara, o cara é campeão, pô, o cara pode se machucar. Os aspira revoltados já, porque o curso já era o último, ele já é desidratado, os caras desidratados, meu irmão. Comendo comida, eles jogavam assim, queriam se mostrar, os oficiais queriam se mostrar pro Anderson, falavam, ó, a gente aqui trata assim, ó, não é que nem, acha que aquele filme é brincadeira, aí pegou a panela, meu irmão, de arroz, jogou assim no canto, pros caras comerem no chão, meu irmão. Troço de maluco mesmo, o tal do faca na caveira. E aí terminaram com um teste com o Anderson, que tinha que tomar a porrada do Anderson. O Anderson não bateu em ninguém, o Anderson deixou os caras bater nele, entendeu? Aí o Anderson até falou pra mim, pô, Marcelo, tá bom, as coisas, esse tipo de coisa eu não gosto de ver, não. Que é o cara comendo no chão. Os caras estavam achando que era engraçadinho aparecer pro Anderson, e o Anderson não gostou de nada daquilo. A gente saiu de lá, cara, meia-noite, esse dia, porque os caras abriram uma sala e botaram os filmes das invasões. Falou, ó, meu irmão, o filme é muito bonito, mas a verdade é essa aqui, ó, Anderson. Aí ficou eu, Anderson, esqueci o nome do Major. Ficamos nós três vendo os vídeos reais da invasão. Olha como é que é isso aqui. Porra, aí eu fiz o Anderson, cara. Olha que história engraçada. Desculpa, eu tô... Esse tempo aí é todo teu, cara. Todo teu. Mas essa história é muito maneira. Eu peguei... Mas invasão o quê? Invasão do... Incursão da polícia. Incursão, tá. Incursão, né? Eu lembro que na época era alguma parada do alemão, eles estavam falando do tal do Areal. Uhum. E eles mostraram pra gente. Tá vendo que não é brincadeira? A gente vai até aqui, tem que tirar 3 batentes, tem 8 caras fortemente armados. Andou mais um pouco, mais 3, e a gente tem que botar do lado, senão eles botam de volta. Então o carro já vai baixando, Quando a gente chega perto, se eu não me engano, era Areal, é o ponto final lá, onde tinha... Irmão, todos os caras que saíram dali se juntaram, já tem mais de 30 dando tiro na gente. Então, meu irmão, não é brincadeira e tal. E ele mostrando pra gente, o Anderson chocado. E aí, cara, o Anderson botou uma roupa de caveira. Os caras deixaram ele botar uma roupa de caveira e pegou um fuzil e tirou. Porra, eu fiz a mala, né, meu irmão? Uma foto do Anderson de fuzil, caveira, a caveira no fundo. E aí, cara, engraçadão, o Anderson estava vindo morar no Rio. E aí ele me ligou. Nunca aconteceu isso. Eu recebia muita ligação, 15 anos editor da principal revista de lutas do Brasil, né? A Gracie é Tatame, mas eu era da Tatame. E aí eu sempre recebia pressão para o cara ser capa, né? O cara ligar e, porra, Marcelão, eu mereço mais a capa que fulano. Porra, tem a Gracie isso, né? vai dar para fulano. Pô, por favor, me ajuda e tal. Me enchia um saco, era normal. Fazia parte da minha rotina. Agora, eu nunca recebi uma ligação para pedir para não ser capa. Essa foi a única. O Anderson me liga... Porra, Marcelo, por favor, cara. Sabe como é que é essa questão da violência, né? Pô, tô chegando no Rio agora, tô vindo morar no Rio agora. Pô, eu tenho fã de todas as áreas, sabe como é que é, né, cara? Pô, se tu me botar de Bop na capa, pode ser perigoso. Eu falei, meu irmão... E a gente já tava com a foto escolhida, diagramada. Eu falei, caraca, Anderson, porra... Fotaço, né, meu irmão? Até hoje eu aí uso tu pediu, direto. né? Pô, deixa eu colocar você na capa. Não, aí eu falei, Quase pô, que inverteu, eu né? tive que entender a situação dele, né, cara? Ele foi maneiro pra caramba comigo, me levou, a gente tinha uma relação boa de amizade. E, na verdade, isso foi um pouco uma pressão minha ser essa capa. Tinha uma outra opção. E aí não teve nem muito estresse, né? O dono lá na época falou, não, vamos botar então essa. Porque na época, cara, olha que coisa curiosa, na época, o Anderson tava virando. Não era o gênio que ele viria a ser. Então... Até o dono, na época, falou, pô, cara, as vendas do Anderson, a outra vez que a gente tinha botado ele na capa, não tinha sido
tão boa venda, porque ele não era o Anderson ainda. E nesse momento ele ainda não era o Anderson. Então era uma aposta botar ele de Bop, entendeu? Apesar do sucesso do filme. Então o dono mesmo da Tatame na época estava meio reticente com essa possibilidade. Então acabou a gente botando uma outra capa que abrangia mais lutadores e acabou deixando o Anderson feliz também e o dono da revista. Eu que não fiquei feliz, porque essa capa eu acho que ia entrar para a história, uma das melhores capas aí da história da Tatame. Mais uma vez, a gente acreditando no lutador antes de todo mundo, como a gente fez com o Vanderlei, a primeira capa do Vanderlei, a gente que deu Vitor Belfort, a gente que deu Minotauro, disparado a gente que deu a primeira matéria com Minotauro de faixa marrom, Robocop baiano, né? Então, assim, seria mais uma coisa para Tatame bater no peito e falar, ó, nós descobrimos o espaço para um cara que ninguém acreditava antes de todos os veículos, entendeu? E depois os caras ganharam o mundo, né? Pegar o Vanderlei no Japão, deve ter 50 capas de revista. Nos Estados Unidos, 50 capas de revista, né? E a primeira foi a Tatame aqui no Brasil. Alguns desses caras são muito gratos a você, né? Recentemente o Vitor fez a luta com o Jacaré, né? E ganhou a luta do Jacaré. Isso foi num sábado. No domingo, eu acho, ele entrou ao vivo com ele, parou, ele não almoçou com a Joana e com os filhos, interrompeu o almoço para entrar ao vivo com você, não foi? E ficou ali um tempão. Muito grato a você. Esses caras, todos eles são gratos a você, né? Cara, isso é uma coisa muito legal, né, cara? Porque esses caras viram, né? É até curioso falar isso, porque hoje o MMA, graças a Deus, né? Tem MMA no UOL, tem MMA na Globosat, tem um canal, a gente tem um canal de luta, cara, 24 horas, o único do mundo, né? Mas você imagina, quando eu comecei em 92, era uma loucura, cara. E ainda mais eu sendo formado, pós-graduado, tendo carteira assinada, entendeu? Dava curso para 42 oficiais de farmácia do Rio. Larguei tudo e fui investir numa área que não existia, que era o jornalismo marcial, né? E os caras viram o que eu fazia, a loucura que eu fazia, né? Eu montei um estúdio na época. Não tinha estúdio de luta, eu fiz um estúdio, acreditei naquilo, comecei a vender, paquear, anúncio, em suma. E esses caras viram o meu esforço, inclusive financeiro, porque como eu comecei a ser uma agência de luta, né, e trabalhar para todos os veículos lá de fora, Japão, Estados Unidos e tal, eu tinha uma coisa comigo que era o seguinte, parte do que eu ganho eu reinvisto numa viagem internacional para acompanhar os caras. Então eu escolhia tipo 2 viagens no ano ali, pegava o dólar que eu ganhava e reinvestir e ia cobrir alguma coisa lá fora. Que a Tatame era ótimo e para mim era bom porque eu fazia conexões com meus editores lá, me mantinha por lá, né? Mas se você pensar bem ali, era investimento. O que me dava dinheiro era mandar do Brasil para lá para fora. Quando eu ia lá para fora cobrir, eu perdia dinheiro, mas ganhava em termos de história. Uhum. E esses caras viam isso, cara. Então, por exemplo, o Vitor no início. Tem uma história que é bem emblemático disso. No Pride 15, quando o Carlão e o Vitor lutam, e a gente tinha tentado um patrocínio na Tatame, na Tatame, no UFC 9, a gente conseguiu com a Bad Boy. Aí o Mauri perdeu. A Mauri perdeu e, cara, a gente foi salvo pelo Rafael Carino, que eu nem sabia que ia lutar, e a capa foi o Rafael Carino. Mas a Bad Boy deu parte, né, que a outra parte eu que pagava, mas uma parte que a Bad Boy deu, foi porque a capa ia ser o Amaury. Se o Amaury ganhasse o Don Frye, a capa era ele. E o Amaury perdeu. Então a gente salvou com o Rafael Carino. No UFC 15 eu tive dificuldade. Já a Tatame já não conseguiu patrocínio. Então o que eu fiz? Cara, meus 2 parceiros ali que me ajudavam eram a Bibi Sucos e o Rinaldo, que era o dono da Fight Center, que era uma academia ali no Barra Shopping. Peguei um pouquinho ali de cada um que não dava nem para pagar os filmes, meu irmão, na verdade, entendeu? Mas o Carson, muito meu amigo, né, o Carson Grace na época, chegou e falou, porra, não, se tu conseguir isso, cara, se tu não for, ninguém fica sabendo disso. Então, porra, vou falar com o Vitor e com o Carlão aqui, se você arrumar o patrocinador que você arrumar, a gente vai tirar uma foto com a camisa dos caras. Porra, Carson, não precisa, deixa de ser maluco. Ele, não, porra, tá maluco, cara. Porra, tu tira do teu bolso pra vir cobrir a gente aqui. E aí não deu outra, cara. Eu tenho essa foto até hoje. É o Vitor de Bibi Sucos e o Carlão de Fight Center, ainda com boné. E o Carson de Fight Center. Quer dizer, os caras
apoiava os meus patrocinadores, porque eles sabiam que se eu não tivesse lá, não tinha cobertura. Eles também tiveram essa visão de que era importante para eles ter esse apoio. E aí você vê, o Vitor nem se fala que é... o Vitor fez a primeira matéria quando ele era faixa azul, né? O Carson me avisou, fica de olho, esse moleque é um fenômeno. Então, a primeira foto, aí quando eu vou nos Estados Unidos, ele está na casa do Carson. Aí eu boto Vitor Belfort Gracie, depois eu vou na estreia dele no UFC 12, capa da tatame, né? Então, porra, a nossa história é totalmente... Só fazendo adendo, né? No início tinha isso, né? Se questionou, se colocou a possibilidade dele ser um Vitor Gracie, né? Dele herdar o nome do Carson, né? O Carson chegou a... O Carson teve uma visão ali, falando, pô, cara, o nome Gracie está muito forte. Aí conseguiram demover ele da ideia, né? E a família do Vitor, graças a Deus, falou, cara, o cara pode construir a história e ele vai estar sempre, independente de sobrenome. Ele é o Belfort, mas ele é discípulo do Carson. Vão estar os dois nomes ligados. E o Carson concordou e o Vitor provou isso, né? O Vitor foi o primeiro, realmente, que fez o mundo do MMA entender que Gracie tinha vertentes, né? Você tinha o lado do Hélio, mas você tinha também o Carson Gracie Jiu-Jitsu, que tinha... Pô, que era o maior formador de campeões do Jiu-Jitsu. Ele era visionário pra caramba, né? Você acha que ele foi o... Ele construiu isso? Cara... eu tô perguntando isso porque é difícil, porque é Minotauro, uma galera, muita gente... Você fala o primeiro Vitor, você fala, né? É. Ah, sim. Porque assim, você tem ali o Conan ganhou o WSC, você tem o Alan ganhando o WF, um outro evento lá. Você tem cada um vencendo num lado. O Zé Mário ganhou um evento na Austrália, né? Você tem tudo isso. Mas, assim, evento de grande porte, o primeiro a ganhar, que realmente... saiu no mundo inteiro, foi o Vitor. O Vitor que o Japão falou, opa, Carson Gracie. Os Estados Unidos, Carson Gracie, entendeu? E o Carson tinha esse dom de enxergar um talento, né? Tinha. Ele formou, ele revelou muita gente que dali para frente despontou. O Carson era um monstro, assim, ele realmente tinha um olho, assim, de um dos maiores Gracie, né? Cara, isso que eu... Até no outro dia eu estava... Né, falando desse documentário que eu acabei de lançar, o 500 anos de luta dos samurais, o MMA. Aliás, se quiser, já pode emendar e falar nele pra gente entrar aqui. Tem muito documentário, vamos entrar nos documentários aí. Já pode emendar e falar, né, Marcelo? Tem muito documentário. Tá na mão aí, cara. Nesse documentário, cara, até quando eu fiz o lançamento, perguntaram assim, pô, tá a capa do documentário, né? São vários Gracies, mais o Jigoro Kano e o Mitsui Maeda Koma. E aí me perguntaram, porra, quem é o... Se tivesse que escolher quem é o Gracie principal, cara, é absolutamente impossível isso, né? Porque uma pergunta que eu posso responder, que aí me fizeram, eu já consigo responder, pô, se tivesse que escolher um Gracie desse aí para estar do teu lado, qual seria? O Carson. Foi um grande amigo, o cara mais carismático, engraçado e um amigo de verdade. Então, adorava estar com o Carson, viajei muito com ele. Então, se eu pudesse escolher daqueles Gracie todos lá, eu sempre escolheria o Carson, né? Que era uma figura única. Mas com relação à importância, cara, é injusto. A minha proximidade com o Carson, teoricamente, eu tenderia, né, a falar, pô, o Carson fez mais campeões e o Carson ainda foi campeão. O Carson é sinistro, né, cara? Porque ele defende o Hélio, o nome da família, por 19 anos ele defende o nome da família Gracie, depois ele para e se transforma. Quantos no futebol fizeram isso? Foram gênios que eu falo assim, né? Não estou falando de mediano, não. Craques, entendeu? É tipo de Zico para cima, né? Pelé, Maradona, Messi. Porra, qual desses caras parou e foi gênio também como treinador? Não, a gente não tem esse paralelo no futebol de gênio, que eu saiba. Não, gênio, aí você fala, tem o fulano, mas calma aí, o que ele foi no futebol? Ele foi um gênio do futebol desse nível? Não, o Carson foi o melhor da geração dele durante 19 anos, o número 1. Né? E quando ele para, ele é o maior formador de campeões da história, né? Então, junto com o Rudimar Fedrigo, mas ele foi o cara, então, em termos de importância no todo, é sinistro. Mas quando você pega esse documentário e vê, aí você fala, é justo dizer que o Carlos foi mais importante? Não. O Carlos Gracie, cara, o Carlos Gracie é um gênio, né? O Carlos Gracie é um cara que aprende com o Mitsui Maeda e simplesmente ele percebe que aquilo ali é uma joia da família, é um bem que precisa ser cuidado
E ele cria uma religião, cara. Como é que esse cara não é o mais importante? Ele que chega ali, ninguém sabe quem é Gracie, os Gracie estão passando fome. Marcelo, quem é mais importante? Vou deixar você voltar. Quem é mais importante para você falou essa coisa da dinastia, né? São entre filhos, irmãos, primos, deve ter uns 50 ou mais caras aí com R e com K, né? Mais de 200. Mais de 200, com R e com K. Quem os 32 entenderão que eles sempre queriam nomes fortes, então é tudo com R, com K, né? Tudo... Você falou de dinastia. E eles são muito bem sucedidos nisso. Eles criaram... Primeiro, eles faziam uma porrada interna. E aquele filme... Gracies e a História do Vale Tudo. Eu assisti esse filme no cinema na época, em 2009, com o diretor. E a gente levou o Robson, o pai do Renzo, para assistir com a gente. Eu trabalhava no Jornal do Brasil nessa época. Mas que o teu documentário é muito, assim, não desmerecendo, mas tem muito mais conteúdo, muito mais consistência, muito mais pesquisa. Mas é muito claro que... Eu achava esse aí, pra mim, que tinha sido o melhor que eu vi. Esse é muito bom. Eu gosto muito. Que mostra Família ali... Gracie, o Nascimento do Vale Tudo. E o Nascimento do Vale Tudo, você falou o nome certo. Família Gracie, obrigado por me corrigir. E o Nascimento do Vale Tudo. Mostra ali uma porradaria interna, os filhos que saem na porrada, e aquilo estimulou o que é hoje. Se vamos julgar ou não, mas hoje, inclusive se a gente está aqui, se você tem a tua profissão, é por conta desses caras que eles criaram, né? O Canal Combate, vários outros, UFC, enfim. Criaram essa dinastia, vamos criar esses caras aí, legal. Agora, quem é o mais importante deles, assim? É o Carlos ou é o Hélio? Cara, eu diria que o Carlos acaba sendo, quando você pega, né, porque o que acontece? Óbvio, né? Vou deixar você, desculpa te cortar de novo, sabe o que eu estou perguntando? Porque a sensação que eu tenho é que talvez o Hélio seja mais famoso fora da bolha e talvez dentro da bolha não. Entendeu? E quando você acompanha a história como um todo, se torna cada dia mais difícil você atribuir valores, entendeu? Porque é isso que eu falei. Você pegar esse documentário, eu gostei muito dele também, mas para mim, o que ele pena um pouquinho ali, acaba sendo um fator negativo, é que o que acontece dentro da família Gracie? Infelizmente, né, cara? O Hélio, quando essa história começa, os filhos do Hélio ficaram com um peso muito grande, a história do Carlos foi apagada. Aí vem uma mulher chamada Reila Gracie, que é a mãe do Roger Gracie, que é o maior lutador de jiu-jitsu da história, junto com o Royler, né? O Roger Gracie é um gênio. E a mãe dele, para mim, eu brinco que ela está entre os top 6 aí dos Gracie, homens e mulheres de importância, porque ela ter feito esse livro, por ela ter lançado a biografia do pai dela. Que aí o mundo passou a entender a importância desse cara. Né? E ver que, pô, meu irmão, essa história precisava ser recontada. E é isso que o cara era um guru, né? E é isso que a gente tenta fazer no meu, né? O que acontece nesse aí é que foi logo depois, né, dessa fase que o Horion, na época, proibiu outros Gracie de usarem o nome e tal. E aí lançaram esse documentário meio para reequilibrar as narrativas, mas pesando também um pouco, né? Porque é um aluno do Renzo que fez. Então, eles pesaram um pouco, eles não tiveram a preocupação jornalística de tentar sair e falar, cara, deixa eu contar essa história de maneira imparcial. Não, eles contaram de uma maneira a dar a resposta pro lado do Hélio. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que é aí que eles pecam um pouco. Que aí eles diminuem o Horion. Parcial pra caramba, né? Que pra mim, você perguntou até, né? Aí, se você fosse fazer uma biografia, né? Quem você escolheria? Indiscutivelmente, não seria o melhor lutador. A biografia que eu escolheria é do Horion Gracie, que para mim é a melhor história de todas para se contar no cinema, e não acredito que ainda não foi contada, porque história igual a essa não tem, meu irmão. Entendeu? Foge da coisa só da luta e tal, vai muito além. Essa história é absurda. E aí eles também diminuem o Horion de uma maneira que eu não acho legal. E o que a gente tenta fazer no meu, né, dos Samurais e no MMA, é reequilibrar essas narrativas. Tudo que tem de bom lá a gente tenta trazer também, óbvio, mas a gente dá peso para os dois, cara. O Hélio, o Horion, esse lado é muito importante. O Royce, o Royler, essa galera é muito importante. O lado do Carlos é absurdamente importante. E o que a gente fez? A gente trouxe os protagonistas historiadores. Não é a orelhada, não é o lutador falando mal do outro lado da família. Cara, a gente botou no meu documentário, que está na Globoplay, quem não viu ainda,
Tá disponível na Globoplay. É só botar lá, vai na lupinha na Globoplay, bota SAMU. Se botar SAMU, né, que nem já ambulância. aparece ali vermelhão, Samurais MMA, 500 anos de luta e tal. E tem lá em 5 episódios, né? Quem foi no lançamento, viu no cinema, para mim é o melhor formato, que é um formato de 2h20. Ficou muito show aquele formato, mas o da Globoplay é legal também para você maratonar ali, V2 e tal. Mas o que tem diferente nesse? São historiadores, cara. Eu peguei o Elton Silva, que é um cara que fez um trabalho espetacular junto com o Eduardo Correia, fazendo um livro muito antes do MMA. Esses caras descobriram coisas incríveis e eles estão ali contando essas coisas. Carlos Lodo, Cristiano Milfonte, o Gustavo Massaneiro. Só pessoas que ninguém conhecia, que são pessoas seríssimas, historiadores, Rildo Heros, caraca, uma autoridade do mundo em Code Coma. Tem uma seleção aí, né? É só, meu irmão, uma seleção de historiadores monstros, assim, mas os lutadores. Botamos o Royce falando, botamos Hugo, Renzo, Hillion, os irmãos Machado, quer dizer, entendeu? Então tá muito equilibrada a narrativa e a gente vem contando desde os samurais, não é só a família Gracie, não. A gente fala da importância, isso nesse documentário não tem, a importância do Jigoro Kano, cara. O primeiro episódio ali, todo mundo que foi no cinema ver o lançamento falou, caraca, meu irmão, não sabia nada dessa história, obrigado. O João Alberto Barreto, para mim, foi um dos caras que mais me deixou feliz de estarem nessa sessão. O João Alberto e o Hillion, né, que é o Gracie, o Reison, que é o Gracie mais velho vivo, a Reila estava lá. Pô, o João Alberto falou para mim, rapaz, eu não sabia um monte de coisa aqui. Entendeu? Então, porra, essa declaração fiquei dele, feliz pra cacete, entendeu? Agora tá indo pra Prime Video, vai ser levado para os fala Estados isso, Unidos, porque vai vir para Prime em inglês, né? Vai chegar em inglês, vai chegar Fala no teu jabá aí. Japão, vai chegar no Japão também. O Yuki Nakai Já sabe quando? Ficou louco. Cara, a gente ainda tá na fase, já tá legendado e tal, mas tá o processo burocrático ainda. Eu acho que daqui a mais uns 3, 4 meses, entendeu? E aí depois Japão mais pro fim do ano. Mas isso te completa como... São 2 perguntas. Isso te completa como... Assim, a gente apresentou como jornalista marcial. Cara, só que jornalista marcial, enciclopédia do MMA, nada disso te coloca. Nada disso te apresenta. E você faz um documentário desse tamanho, agora vai lá para fora. Você se sente realizado ou ainda falta mais? Cara. E você tem consciência? Agora sim, eu pergunto a gente... Aqui... A gente traz muito jogador de futebol e a gente pergunta para os caras se eles sabem o tamanho deles. A gente perguntou pro Jorginho, pro Ricardo Rocha, pro Moza. Cara, irmão, quando é que tu botou na cabeça e falou assim, eu sou o brabo, eu sou o cara? Eu te conheço, você não tem esse perfil. Você é um cara moderado, você não tem esse perfil. Mas você tem consciência do tamanho do que você representa pro MMA? Não, cara, eu acho o seguinte, você falou realizado, né? Eu acho que é mais por esse lado. Tamanho eu não vou muito por aí, mas a questão do realizado é curioso, cara, que uma das coisas que me movia, né? Apesar de, fiz de tudo um pouco, né, cara? Fotografei, cobri esses caras, investi do bolso para descobrir esses ídolos e acompanhei. Eu sempre tive muito orgulho disso, mas entrevistar e depois fui comentar e tal. Tudo isso é muito legal, mas a coisa que realmente me realiza é a questão do reconhecimento histórico, né? A gente está falando do jornalismo, inicialmente que me moveu foi poder descobrir essas feras e dar visibilidade e ver como fazia diferença. Pô, a primeira matéria no Japão do Vanderlei, eu que mandei, né? Esse IVC2. Isso foi um cardápio para o Vanderlei ser chamado. Pequeno, idem, vários outros são. Eu sei que a gente se ajudou, né? Eu apresentava eles lá e houve interesse, foi bom para mim porque eu fiz dinheiro também. Parceria, né? Via de duas mãos. Isso me realizava muito profissionalmente. Mas me incomodava um pouco essa coisa de querer contar, né? Por eu ter vivido muito esse preconceito inicial, né, cara? Tanto da grande mídia que, torcia o nariz pra gente. Eu tenho histórias de um Pride 2 em 2003 pedindo, por favor, pro jornal dar um calhau, entendeu? Eu tô vendo um ginásio aqui com 60 mil pessoas de pé cantando hino no Brasil, cara.
E, porra, meu irmão, vocês só dão futebol e automobilismo, isso é inacreditável, não é possível. Ah, mas isso aí é rinha de galo. Meu irmão, até que a Glória Maria foi lá e mostrou pro mundo o que eu vinha falando, né? Foi e aí nesse virou evento? o jogo. Foi nesse evento? Antes disso, eu pedia, por favor, e ninguém dava. A partir da Glória Maria, Ela rompe minha a bolha, vida né? muda. Ela rompe a bolha. A Glória Maria me ajudou a romper essa bolha. Mas eu estava batalhando em 2003, cara. Eu já estava batalhando há 11 anos, né? Pela modalidade. Mas, em suma... Então, uma coisa que eu sempre fiquei, né, cara, era... Isso precisa ser contado, cara. Essa história precisa ser contada. Essa história desse documentário, quando vocês puderem, assistam. Cara, eu já assisti vários trechos. Você termina... Vários trechos. O final, né? O final. Porque quando você vê tudo, você vê o primeiro, legal, tal, né? Aí você... Cara, você vai entendendo. Porque eu gosto da versão do cinema, é isso. Porque quando você vê... Se você não maratonar, assistir o A1, você não vai chegar com a sensação que eu acho que é a sensação que a galera que foi ao cinema vai, entendeu? Que é a sensação do que esses caras fizeram, entendeu? Porque você pega o último, aí você tem... A gente junta no 5º episódio tudo. O que é o jiu-jitsu hoje, Mark Zuckerberg... E, pô, um campeonato de jiu-jitsu com 9 mil competidores, 40 áreas de luta. Não existe um planeta no mundo que não tenha jiu-jitsu. E aí você pega o MMA, mostra todos os eventos, mostra o KSW num estádio de futebol com 60 mil pessoas. No Japão, o Rising, e brasileiros campeões em todos eles. E $1 milhão aqui, $1 milhão ali, eu ganhando $1 milhão. Pô, o Alan Finfou, que saiu da favela, que a gente contou no episódio anterior, hoje em dia dando aula na Suécia. Cara, você termina uma sensação assim de ficar arrepiado, entendeu? Você fala assim, cara, isso é uma história que o Brasil levou ao mundo. Isso não pode ficar escondido. Não pode, Isso não tinha estar nem na Globoplay, meu irmão. Isso esse é o que teu ser maior mostrado orgulho, na né, Globo. Tem uma frase Porra, tua. entendeu? E aí, o que é legal, cara, é assim, a maior realização minha é que esse dia no cinema foram amigos que são médicos e não gostam de luta, amigos que são advogados e não gostam de luta, e que a gente é amigo de infância e a gente fala de tudo menos de luta, né? E quando eu falo, eles falam, vem você com essa tua empolgação, com essa porra, entendeu? E os caras torciam o nariz, meu irmão, todos saíram assim, caraca, meu irmão, agora que eu entendi o que é isso, Isso te entendeu? dá orgulho pra caramba, né, Tem Marcelo? uma frase tua cara, que eu pra adoro. Os Estados Unidos tem mais McDonald's ou Gracie Barra? Porra, não foi nem eu não, cara. Foi alguém Ah, eu que falou ouvi você mesmo. falando. Mas é verdade, alguém me chamou a atenção, porque quando eu fui lá a primeira vez e fiz a matéria do jiu-jitsu chegando na Califórnia, em 96, que eu cobri a Califórnia do norte ao sul e fui em 6 academias. Só tinha na Califórnia o jiu-jitsu, né? E, pô, era difícil. Você ia no Rickson, na Pico Boulevard, você ia... E a gente já é orgulhoso. Meu irmão, ganhamos a Califórnia. Que coisa de maluco que a gente está fazendo, né? Meu irmão, hoje, você pega a 405, né, que é aquela freeway que liga a Califórnia de norte a sul. Cara, quando você chega, não vou dizer no norte, aí seria cabotino da minha parte, leviano, falar isso. Mas quando você passa de Los Angeles, meu irmão, conta McDonald's e Gracie Barra. Cara, Gracie Barra dos dois lados. Até San Diego, Gracie Barra. Só vê o G vermelho e você fala, que porra é essa? E aí você para e pensa, esse documentário mostra isso, né? A gente ouve o pessoal da Aliança, o Fábio Gurgel, né? O Fábio Gurgel termina falando, gente, essa história precisa ser contada, não é possível, entendeu? E o Fábio Gurgel falando, hoje a gente tem 300 filiais no mundo. E aí o Nelson Monteiro, antes, fala assim, porra, a gente tem, a Gracie Barra acabou de fazer 1.077 filiais pelo mundo. Né? E aí você tem... 1000. Irmão, é o mundo inteiro. E aí eu conto no 4º episódio também, né, cara? Que eu pego e falo os impactos do UFC. A gente conta o que é o UFC, como o UFC virou. E no 4º episódio eu conto os impactos do UFC. E aí eu pego 2 personagens de lugares distintos do globo que foram impactados pelo UFC. Sheikh Bizzaev e Yuki Nakai, né? Então eu mostro o que é o Nakai, o que ele fez... E o que o Sheikh Tarnum fez criando a DCC. Então, assim, é um negócio de maluco, cara. Você termina, você fala assim, essa história aí precisa... Não pode ficar só no início, cara. Isso tem que ser motivo de orgulho, porque não existe, na verdade, nenhuma criação brasileira que tenha impactado mais
só de maneira, né, tem tido um impacto socioeconômico mundial maior que o jiu-jitsu e o MMA não tem, cara. Porra, com todo respeito, bossa nova do cacete e tal. Quantas pessoas no planeta vivem da bossa nova? Porra, um orgulho. Entendam bem, gente. Não façam meme comigo. Eu não estou comparando, né, capoeira. Pô, meu irmão, o maior orgulho do mundo. Capoeira explodiu, tem capoeira no mundo inteiro. E a capoeira é um motivo de orgulho absurdo, uma criação brasileira. E, pô, influenciou inclusive o MMA também. Sim. Mas quando você pega impacto financeiro, econômico, né, juntando jiu-jitsu e MMA, cara, nem o judô, entendeu? Hoje, porque são muitas... Cara, entra no Sherdog, você tem uma noção do que eu estou falando. Além desses números que eu falei de Gracie Barra igual McDonald's e tal, né, isso no Japão, nos Estados Unidos, entra no Sherdog, aí você fala, é um negócio de maluco mesmo. Você entra no Sherdog e bota lá eventos no final de semana. Cara, você vai olhando assim, ó, a gente está em 24 de fevereiro agora, né? 23. Entra em 23 de fevereiro e entra lá no Sherdog, no Fight Finder, 23 de fevereiro. Você vai vendo assim, ó, Fight na Afeganistão, Fight em não sei o quê. IV6, né? Eventos nossos. Tem, no mundo inteiro, tem, tipo assim, 50 eventos na semana. Em lugares que você nem sabia que tem MMA. No Peru, tem lá o Peruvian Fight. Aí você entra no Afeganistão, tem qualquer país do planeta. Fenômeno isso, né? Tem um evento de MMA acontecendo. E cada evento de MMA desse, você para e pensa, né? São países mais loucos que você vai encontrar ali. E aí, cada lugar desse tem o quê? 50 lutadores envolvidos, mais treinadores. E aí, meu irmão, vai multiplicando. E me diga, o que impacta mais economicamente no mundo do que o jiu-jitsu e o MMA brasileiro? Do que essa história que a gente conta no documentário? Não tem, irmão, com todo o respeito. Samba, tudo. Nada impacta mais mundialmente, econômico, financeiramente, socialmente, né, fazendo a ascensão do que o jiu-jitsu brasileiro. O Brasil é muito representado, então muito bem representado pelo jiu-jitsu e MMA. Pô, demais, no mundo, cara, né? É muito. E, na verdade, deixou de ser um produto até nosso, né? Isso é até bacana. Hoje em dia, os americanos estão falando em American Jiu-Jitsu, mas é legal que eles mesmos gargalham, né? Porque eles sabem que é Brazilian Jiu-Jitsu, né? E essa história aí mostra bem, ó, é Jiu-Jitsu, se tiver que falar, é Brazilian Japanese mesmo. Porque quem entregou pra gente foram os japas, os Gracie malucos, né? Essa história a gente também mostra o que o Carlos fez, essa coisa de botar nome, membros, todas as ramificações têm que ter nome com R e com C e com K. Que loucura isso, meu irmão. E o cara certo, não poder né? ter filho e fazer o irmão, entendeu? Ter filho com a empregada. São coisas... Isso aí eu falo, coisa de filme, entendeu? Que você fala assim, não. Isso não existe. Não. Isso é mentira. Isso é mentira. Vai tirar um ponto de você se contar essa história aí. Se mostrar o filme... Não, tem lá O professor no filme. tiraria um teu ponto aí se contasse mais essa. Por quê? Por que você falou que ele tirou um ponto? Porque não a achou história que a tua história fosse real do Minotauro? Se tu conta uma dessa, perde mais um, irmão. Pô, isso mais aí eu perco 10, cara. O cara vai falar assim, não, porra, O cara ia tá de sacanagem. procriar com a isso aí empregada não. e com a secretária. Né? Pô, e detalhe, né? Quem são os resultados da procriação? Isso que é o mais incrível. E aí? Rickson, Rorion e Helson. Rorion é o cara que a gente está aqui por causa dele, né? Ele que levou essa história para o mundo. Senão a gente estaria aqui há 70 anos brigando aqui internamente, jiu-jitsu está livre, qual é a próxima rivalidade? O Rorion percebeu que a gente tinha que levar isso para o mundo e fez o UFC, né? Então, quer dizer, ele é o cara que vira, ele é filho da Belinha, dessa empregada do Hélio Gracie. O Rickson, que foi o número 1 da família durante 10 anos, é o cara que depois do Carson veio o Hollis morreu, o Rickson pega. O Rickson é o outro filho da Belinha. E o Helson, que é o cara que levou o jiu-jitsu para a Bahia, é o outro filho da Belinha. Explica para quem está acompanhando a gente, Marcelo, porque eu não sei se todo mundo sabe exatamente, a gente falou aqui por alto, explicar para eles que o Hélio era casado com a Margarida, mas ele tinha a Belinha, a secretária, trabalhava na academia. Não, na verdade, a dona Vera que ele casou depois que a secretária, né? Ele começa... O Carlos tem 21 filhos, né? O Hélio não podia ter filhos, né? E o Hélio ajudava o Carlos, que era o irmão mais velho, que era o cara que era o... Porra, era o
né? O guru do jiu-jitsu, é o cara que criou essa história inteira, né? Que pegou dos japoneses e falou, minha família, todo mundo vai ter que treinar, todo mundo vai ter que ser KOR e tal. Ele criou a filosofia, a religião, o jiu-jitsu dentro da família Gracie. Ele é o cara, né? Ele é realmente o senda aí da parada. E aí ele vai e chega pro Hélio e fala, porra, Hélio, ele casou com a dona Margarida, né? A dona Margarida não podia ter filhos. E aí ele chega pro Hélio e fala, Hélio, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque, pô, não é possível, cara. A gente precisa fazer, né? A gente tem que fazer um exército aí de campeões, né? Nossa empresa tem que funcionar. Essa né? aí é, né? O nosso filiais objetivo aí, da pô. família Gracie é esse e tal. E aí eles conseguem. O Hélio e o Carlos eram os caras tão focados na missão que eles convencem a dona Margarida e a empregada de que, pô, para continuar o projeto, eles tinham que fazer filhos com a Belinha, que é a empregada da casa, né? E a Belinha aceita entrar na produção, né? E assim nascem, cara. O Rório, e detalhe, As feras, o né? mais louco dessa história, o mais louco, é que eles só foram descobrir isso. Anos depois. Eles foram criados pela dona Margarida, né? E a Belinha, que deu a luz a eles, sempre respeitou isso. Isso que é o mais louco, né, cara? Porque é muito difícil ali, um instinto materno, ele tá acima de qualquer coisa. E, pô, e de repente, no meio daquela situação ali, ela fala, não, chega, né? Não, ela se manteve no projeto e ela aceitou a Margarida ser mãe dos 3 meninos. E os meninos descobriram isso depois de velhos, cara. Isso foi um segredo da família Gracie até a Reila lançar o livro. Eles já eram adolescentes, eu acho. É, eles já eram adolescentes. Só adolescentes. isso aí já dá um documentário fantástico. Porra, Só isso aí já daria. Cara, e você imagina, né? O Rorion, que é esse cara, filho dela mais velho, e ela tá viva ainda, né? A Belinha ainda tá viva. Então você vê que história de louco, meu irmão, sabe? E aí isso aí, pô, tá onde isso? Entendeu? É um motivo de orgulho absurdo. E o brasileiro, cara, infelizmente, a maior verdade é o seguinte: a gente aqui só valoriza as coisas quando o americano pega e fala que é bom pro mundo. Você vai ver. Vai demorar um pouquinho aí, vai sair essa história que eu tô falando, não tem como não sair. É uma maluquice os cineastas americanos não terem lançado isso. Eu não entendo como o Padilha, que é um gênio, né, que teve contato com essa história, ele ia fazer um filme do Rickson, um gênio como o Padilha, pegou essa história, olhou e não percebeu que isso é Oscar, meu irmão. Entendeu? Quem pegar e fizer bem feito, o cara virou um esporte. Sim. O cara é filho da empregada, essa história inteira, ele simplesmente criou um esporte. E aí você tem nessa história a história da família Gracie, a história de um esporte, a história do que é hoje o esporte que mais cresce do mundo e o esporte que impacta o planeta Terra inteiro, com milhões de pessoas vivendo como treinadores, lutadores, graças a esse esporte. Como é que você não conta uma história dessa? Imaginar uma conversa dessa que vai gerar isso tudo. Não, isso dá um documentário maravilhoso. Não, documentários, cara, eu gosto mais disso na ficção. Eu acho que isso tem que ser mostrado no cinema, em 2 horinhas, o cara chegar lá, meu irmão, e você imaginar o negócio do pequeno ganhando grande, que é o que eles sempre mostraram aqui, levarem isso pro mundo, e aí, de repente, o mundo olhar isso e falar, caraca, meu irmão, realmente, o que é jiu-jitsu? O mundo acreditando em Bruce Lee, eles vão lá e falam, não é assim não, né? E, cara, é uma história, assim, realmente inacreditável. E a gente, é o que eu falei, os americanos vão pegar isso, vão fazer um filme, vai ser Oscar, e aí o nego vai falar aqui, ó, porra, como é que a gente não contou isso antes, né? Quer dizer, isso tem que ser contado, cara. E aí a gente vai valorizar. O Rório vai começar a ser chamado para ir no Bial, para ir no Jô. Sua resenha. Pô, irmão, vocês já chamam, a gente já chama, né? Eu tô falando assim, a grande mídia só dá valor, né? A gente só entende o tamanho dos nossos ídolos quando eles são chamados, né, cara? Quando os americanos dão um aval lá, dão a chancela de qualidade. É triste isso. Marcelo, nosso tempo, infelizmente, olha, a gente tá cheio de cola aqui que a gente não usou. Não deu nem para fazer nada daqui. Não deu, juro, não deu. Mas isso é bom, isso é bom. Não deu. Temos que fazer galera, falei pra caramba. Não, foi ótimo. Temos que fazer o Marcelo Alonso 2. Em breve, Marcelo Alonso 2. A gente queria te agradecer muito, muito mesmo, Marcelo. A gente tem se falado
recentemente muito por conta do Volta do Mundo. Aliás, você falou da capoeira, fazer um jabá aqui. Ele falou da capoeira, a maior competição de capoeira do mundo hoje, Volta do Mundo Bambas. Então aqui vou mandar um abraço para Savério Scarpati, que é diretor executivo, Simone Torres, que é nossa diretora operacional, Aritana, diretor técnico, então para toda a rapaziada do VMB. Maior competição de capoeira do mundo. Fazer o jabá aqui do Volta do Mundo, que são meus amigos onde eu trabalho. São pessoas maravilhosas, um evento maravilhoso. Queria te agradecer muito, que a gente tem se falado muito por conta de fazer uma interlocução sua com clientes meus e com Volta do Mundo, enfim. Mas você veio agora para mim, né? Participar aqui do meu podcast junto com o Marcelo. E queria te agradecer muito pela tua presença, por tu deu uma aula que a gente não usou a nossa cola. Eu acho que hoje foi o primeiro podcast que a gente faz, Marcelo, que a gente fala oi e o cara fala tudo. Sabe aquele futebol que eu não suei hoje? Tu suou? Não. Hoje eu não suei. Short limpo, camisa Short limpa. limpo, não vou nem tomar banho. Não suei. Pô, tem que perguntar. Precisava nem ter amarrado o cadastro, né? Tranquilo, só correr nada. O convidado nada. vem e fica pensando assim, porra, tem que fazer uma pergunta. Porra, vai dar corte aqui, tem que fazer uma pergunta. Não, eu nem suei. Hoje eu não suei, obrigado. Tu trabalhou vou pagar o bicho pra ele aqui. E o Marcelo vai também se despedir, mas eu quero deixar no final para você falar, fazer o teu jabá rapidinho, falar do documentário do Carson e do Minotauro, que vem por aí. Tá? Não, então, pessoal, a gente, depois desse Samurais MMA, né, que está disponível na Globoplay, a gente está terminando agora aí, quer dizer, está começando o processo de montagem, né, do documentário sobre o Carson Gracie, né, que é roteiro da Evelyn Rodrigues, grande jornalista, minha parceira. Esse aí vai ser demais, vai sair no Combate também. São 3 episódios de 40 minutos contando a história do Carson. Ouvimos todo mundo, cara, em Los Angeles, aqui, os principais alunos. O Minotauro, a gente está começando ainda o processo, mas o Rivalidades 2 já está no forno. Acabei de editar aqui o 4º episódio, né? 4º e último. Editar, assim, revisar, né? O 4º episódio já está saindo também em breve. E também vai ter o do Zulu aí em breve. Ó. A gente já gravou. Então tem que voltar aqui. Mas também se ele voltar aqui, essa cola não vai funcionar, porque ele vai chegar aqui com outro. Já vai chegar com coisa nova, a gente vai trazer a cola ultrapassada. No próximo eu vou tomar um remedinho para ficar mais tranquilo. Não, a gente não tá reclamando, não, pelo contrário. A gente não sua, não suamos. Não suamos. E fala um pouco também, Marcelo, eu deixei de frente para a ó, câmera aqui o teu livro, pode falar aí. Desse livro aqui. Isso é o Por Trás do Octógono, né, cara? É um livro que eu conto um pouquinho dessa trajetória aí, desses bastidores aí do mundo do MMA, né? Que eu passei aí algumas histórias curiosas, não só minhas, mas de outros colegas. E é um livro que a gente tem na loja PVT, você botar no Google aí, você acha. Tem esse, tem também o do Vale Tudo MMA, 100 anos de luta, né? Isso aí já está, infelizmente, já está terminando. E a gente tem outros livros também na loja, mas esse aí é o... E eu estou fazendo em inglês agora também, aproveitando esse negócio do Prime, né? Esse lançamento dos Samurais MMA lá fora. Eu estou fazendo Por Trás do Octagon em inglês, para lançar junto com o documentário lá fora. Mas é isso. Próximo, quando é que deve ficar pronto o próximo documentário? Tem ideia? Porque aí você já está convidado, né, Marcelo? Com certeza. Já está convidado. Esses documentários todos vão sair mais ou menos ali entre maio e julho, né? Que é Desse Rivalidades ano 2, Rivalidades 2. O do Minotauro, que é mais para frente um pouco, mas o Rivalidade 2, o Carson e o Zulu, a data ali que deve sair no Combate é entre maio e julho. Então a gente já pode pensar em programar uma data para você segundo semestre do ano. Já vamos nessa. Prazer, pô. Obrigado. Marcelo, obrigado. Prazer ter você aqui, tá, obrigado. cara? Obrigado pela disposição de estar aqui com a gente. E já aceitou o segundo round com a gente aí, para o segundo semestre. Então a gente vai contar contigo aqui para trazer essas novidades aí. Tentar montar uma nova cola, ver se funciona dessa vez. Vambora. Espero que não. Espero que seja igual agora. Espero que seja igual agora. Não quero suar de novo. Beleza, rapaziada. Valeu, prazer aí. Abraço pra vocês. Então, ó, e a gente esqueceu de pedir o que, Marcelo? Não tá seguindo. Pô, maluco, tu não tá seguindo ainda a gente. Tem tempo. Tu já se inscreveu no canal? Marcelo, pede eles aí, Marcelo, pra eles se inscreverem no canal. Já darem um like e ativarem o sininho. Pô. É isso, rapaziada. Vamos seguir aí o Só Resenha, né? Ativa aí
assina o canal, ativa o sininho, que tá valendo a pena, só resenha legal. Pô, acompanhei as do Moser aqui, a do Jorginho, só história maneiríssima. E é isso aí. Valeu, Valeu, galera. Marcelo. Então, até o próximo episódio do Só Resenha Podcast. Um abraço. Boa.